que desde o começo do ano, o governo federal já substituiu ao menos 52 membros de conselhos de administração em 14 das principais empresas públicas do país. As funções podem render mais de R$30 mil por participação em uma única reunião por mês ou, em alguns casos, por bimestre. Os novos nomes são de aliados petistas ou ministros de Estado. Um dos conselhos mais cobiçados é o de Itaipu. Os indicados pelo governo recebem R$34 mil para participar de uma única reunião de 2 em 2 meses. Para o conselho da companhia, Lula designou a secretária de Finanças do PT, Gleide Andrade, e 5 dos 37 ministros: Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Esther Dweck e Mauro Vieira. Já na Petrobras, o salário dos conselheiros é de R$13.200 para reuniões ocorridas 1 ou 2 vezes por mês. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos começar com José Maria Trindade em Brasília. Zé, um reforço e tanto no contra-cheque desses integrantes do governo federal. Esse tipo de prática é normal, comum, é legal? Agora, em tempos de problemas fiscais, seria excepcional que o governo cortasse na própria carne, né? A hipocrisia estampada aqui em Brasília, esse dinheiro extra para não é só ministros não, para chefes de departamentos e para aliados. Como é que funciona? É evidente que um ministro ganha menos do que um executivo de uma empresa que não precisa ser nem muito grande, né? Houve momentos aqui que se comparava muito exatamente sobre isso. Hoje o ministro recebe R$30 mil brutos, né? Isso não é muito dinheiro comparando-se a executivos, e nas estatais o povo nada em dinheiro. Um presidente da Petrobras que já chegou a ganhar aí quase R$1 milhão, né? Além de 200 mil de salários por mês, tem jatinhos, aviões à vontade, transcontinentais, cartão de crédito corporativo sem limite, além de 1.000 vantagens. Então, o que se faz? Dá a esses ministros e a esses aliados, a chefe de gabinete e tal, um carguinho num conselho que não tem que fazer absolutamente nada, inclusive conselho da Petrobras. Lembra que a Dilma era presidente do conselho da Petrobras porque queria ganhar um dinheiro extra. Ela disse que nem sabia que estava comprando a Galega lá, que a Passadina, aquela refinaria que chamava loira porque era enferrujada. Então, todos os integrantes do conselho ganham dinheiro. A presidente, que era a Dilma, né, ganhava muito mais. Então, assim, esta é a realidade. Quer dizer, em vez de, tá pouco o salário, não vai, então, trabalhar no serviço público, que não é lugar de fazer milionários. Então, encontra-se maneiras de enfiar indiretos aí no bolso desses apaniguados e dos aliados. Isso é uma vergonha, é um retrato explícito de uso de má-fé da verba pública. Esses conselhos são cabidões de emprego, não é um cabide normal, são cabidões de emprego. Ganha dinheiro fácil, sem trabalhar, e isso é ilegal. Enriquecimento ilícito é o nome claro desse crime. Pois é, agora, Mota, eu já escutei algumas pessoas defendendo essa remuneração extra justamente sob o ponto de vista de que esses servidores não estariam expostos a casos de corrupção justamente porque eles são muito bem remunerados. Dá para pensar por esse lado ou não? Eu vou resistir à tentação quase irresistível de fazer uma piada com essa afirmação dessas pessoas, né? Então, tomando um rumo mais sóbrio para responder essa pergunta, não. A quantidade de dinheiro que a pessoa recebe por mês não tem nada a ver com a disposição dela se envolver ou não em casos de corrupção. Basta a gente olhar a história recente do país. Tradicionalmente, os envolvidos em casos de corrupção estão na classe mais superior da superior. Quanto à ocupação de conselhos, não há absolutamente nada de novo nisso, acontece em todos os governos. E essa é uma das razões pelas quais a gente escuta tanto ataque à privatização. Por isso que a gente escuta tanta gente defendendo empresas estatais, porque as empresas privatizadas têm menos espaço para colocar aquele amiguinho político seu a quem você deve um favor. Mas
Observem, até nas empresas privadas atualmente o governo tenta influenciar. E há duas razões principais para isso. Primeiro, é aquela necessidade brasileira, da política brasileira, de levar vantagem em tudo, né? Que já foi até uma frase famosa aqui no Brasil, aquela lei que dizia é preciso levar vantagem em tudo. Agora, a segunda razão, talvez seja mais importante, é a mentalidade estatizante. É um tipo de incapacidade cognitiva. Tem muita gente que realmente não consegue conceber um mundo que funcione independente do Estado. E veja vocês, são geralmente pessoas que elas próprias viveram a vida inteira de um jeito ou do outro, parasitando o próprio Estado. Pois é, Pavinato, tem a questão financeira que Zé Maria e Mota destacaram muito bem. Muitas vezes você pagar R$30 mil para um conselheiro participar de uma única reunião em um intervalo de 60 dias, mas também tem esse ingrediente da interferência, né? O governo colocando alguém da sua confiança para interferir nas decisões de uma empresa que deveria tomar todas as decisões sob o ponto de vista técnico, né? Claro, de fato, sempre quando a gente coloca esse tema na mesa, quem é mais favorável às ideias à esquerda, ele sempre coloca, mas as empresas privadas pagam muito mais. Sim, pagam muito mais, mas pagam do dinheiro delas. Dinheiro de uma empresa pública é dinheiro do povo. Pagam muito mais, pagam, porque eles pagam pessoas com um nível de formação que requer esse pagamento. Ele contrata, por exemplo, pessoas que têm experiência no ramo, têm muito tempo no comando de empresas do mesmo ramo, pessoas que têm uma qualificação profissional ímpar, que vão tomar decisões que, a depender dos resultados, se a decisão for desastrosa, por exemplo, ele pode perder o assento no conselho. Ele pode nunca mais ser contratado na vida por nenhum outro conselho, porque ele vai ficar marcado como aquele sujeito que deu o seu voto, sua opinião, sua exposição de motivos para uma política que levou a empresa à bancarrota. Agora, qual é o compromisso que ministros de Estado têm, ainda mais sendo filiados a partido político, de, em primeiro lugar, se aprofundar nas questões que muitas vezes são alheias às pastas que eles comandam, se é que comandam. Segundo, eles têm preparo profissional para dar os mesmos conselhos e votar as mesmas resoluções que aqueles que se sentam nas empresas privadas? Dificilmente. Então, isso é mais um cabidão de emprego, como o Zé falou muito bem, não tem explicação nenhuma, isso vai contra todos os princípios da administração pública, isso é um malefício ao Brasil, e isso é um desrespeito ao dinheiro do povo brasileiro. Aliás, se o governo preza tanto a estatal, diz que a estatal ela pode levar desenvolvimento, primeiro ela precisa levar profissionais desenvolvidos às estatais. Porque do jeito que está configurado, a única política que a gente vê não é de estatização, mas de partidarização ou apropriação temporária dos bens do Estado. Pois é, Mano Ferreira, o que esperar de um conselheiro como esse, indicado pelo governo, que recebe uma bolada? Que tipo de colaboração ele pode dar em uma reunião com essas pessoas? A colaboração que ele tende a dar é aquela que o interesse do qual levou para o cargo, ou seja, enquanto um conselheiro de administração de uma empresa privada precisa estar sempre... O que o levou ali? A busca pelo lucro da empresa. Então, o que é que ele precisa observar no momento de tomada de decisão? Os interesses da empresa, a finalidade, o propósito da empresa e o lucro. Já um conselheiro de estatal, o que é que o levou até o conselho da estatal? O governo. Logo, o que é que ele leva em consideração na hora de decidir? Os interesses do governo, que não necessariamente são os interesses da finalidade da empresa estatal e muito menos os interesses do cidadão brasileiro. E aí, quando a gente pensa as origens disso, eu diria, Mota, que mais até do que apenas a mentalidade estatizante que alguns têm, e eu concordo totalmente, existe um segundo fenômeno, que é
próprio do patrimonialismo brasileiro, que são aqueles que dizem que acreditam nessa visão estatizante, mas só para justificar o injustificável. São aqueles que dão um verniz ideológico para o interesse privado mais puro e simples de apropriação do Estado brasileiro em nome da perpetuação no poder do seu próprio grupo. Então é disso que estamos tratando, de como o loteamento do Estado, no fim das contas, é colocado como uma ferramenta de perpetuação no poder do grupo político que está no poder. Então, e isso tudo me faz ter a convicção de que estatal não adianta administrar bem, especialmente num país como o Brasil, porque quando você troca o governo, se não há um compromisso com a boa administração da estatal, ela imediatamente é transformada novamente num cabide de emprego para atuar do ponto de vista político pela perpetuação no poder, atuando nesse sentido de uma forma até antidemocrática, no sentido que desequilibra o jogo político, porque dá mais poder na disputa política futura para aquele que já ocupa o poder no momento. Então, enfim, por isso que, na minha visão, a única solução para casos assim é privatizar. E é engraçado que nesse momento não fere, né, o princípio da impessoalidade. Na hora de dar um perdão, não, você não pode ser pessoal no perdão. Você quer coisa mais personalíssima do que dar um perdão? Não, mas aí não pode. O presidente Bolsonaro não pode dar a graça, que é o perdão. Agora, para você nomear conselheiro para ganhar um jeton, né, que o nome técnico é jeton, é o plus a mais, né? O ministro ganha 41.600 hoje, mais 30, se tiver 2 reuniões por mês passa de 110, e aí não precisa ter a impessoalidade. Você indicou o ministro tal por quê? Ele já é ministro, não. Aí não precisa explicar, não precisa ter moralidade. Isso pode ser até ilegal, né? Claro que é imoral, é ineficiente. Fere todos os princípios. E o mais curioso, Renato, e que dá embrulho no estômago, é você ver algumas dessas figuras fazendo discurso dia sim, dia não, contra a desigualdade. Exatamente. Tem que acabar com a desigualdade. Aí o cara ganha 30 pau como ministro, mais 40 lá no outro conselho, mais 20 não sei onde, final do mês tá ganhando sabe-se lá quantas centenas de milhares de reais, mas todo dia faz discursinho bonitinho contra a desigualdade. E tem que tributar o empreendedor. Muitas pessoas falando justamente isso, a reforma tributária, que quem ganha menos vai pagar mais. Muitas discussões importantes aqui em Os Pingos nos Is.